A polícia e o Ministério Público investigam denúncias de que técnicos de enfermagens estão simulando a aplicação de vacinas contra a Covid-19. A farsa seria para desviar doses do imunizante. Esse é um crime grave que pode ser punido com a prisão dos envolvidos. Até agora, as autoridades de 3 estados investigam denúncias de irregularidades na aplicação de vacinas. Uma das vítimas foi essa senhora de 88 anos, em Goiás. Ao ser atendida num ponto de vacinação do tipo drive-thru, a técnica usou uma seringa vazia. O Ministério Público apura o caso e acionou as autoridades para tentar evitar novos problemas. A par de toda essa situação, nós prosseguiremos com a investigação para apurar o motivo de não ter sido ali efetivada, injetado o imunizante. Então, de toda sorte, nós, no primeiro momento, o objetivo é fazer com que esse processo seja aprimorado a cada dia, para que situações dessa natureza não aconteçam. Estaremos sempre recomendando à Secretaria Municipal para que não baixe a vigilância, ou seja, para que a cada dia aprimore esse processo da vacina. No Rio são 4 ocorrências, 2 na capital, uma em Petrópolis e outra em Niterói. Também há registro de denúncia em Alagoas. A fraude tem sido chamada de vacina de vento e o profissional de saúde que comete a irregularidade pode responder pelo crime de peculato, que é quando o funcionário público se aproveita da função para desviar ou se apropriar de bens públicos. A pena varia de 2 a 12 anos de prisão. Bom, e para repercutir o assunto, eu converso agora com a advogada criminalista Jaqueline Valles. Olá, doutora Jaqueline, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Rafaela, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Pois é, infelizmente, casos que se repetem em todo o país, né? Essa conduta é uma conduta criminosa, é ilegal e imoral também, né? Esses profissionais podem responder no âmbito criminal e também na esfera do conselho responsável, de esfera administrativa também. Sim. Além de ser um ato extremamente desumano, porque você tira a esperança de uma pessoa que vai até o posto de saúde querendo se imunizar, principalmente nessa fase que nós estamos lidando com as pessoas mais vulneráveis, que são os idosos. É um ato extremamente desumano e muito criminoso. Se uma pessoa for flagrada nesse momento, ela pode ser presa em flagrante, como já falou, por peculato e também por prevaricação. Essa pessoa pode ser incriminada, pode ser presa e também responder a um crime mais grave, se essa vítima tiver alguma consequência pela não imunização. Doutora Jaqueline, uma lei foi aprovada recentemente, nas últimas semanas, pelo Congresso Nacional, que justamente tipificou essa conduta, né? Não tínhamos essa especificação no Código de Processo Penal, mas outros tipos também podem ser enquadrados nessa atitude desse profissional, funcionário público, que de alguma forma se vale do cargo para poder fornecer vacina, fazer com que essas pessoas forem em fila. Sim. O crime de peculato está muito claro aí. Ele usa da função dele para poder se beneficiar, seja financeiramente, seja de forma do seu sentimento, não sei, tá? Mas ele não pode usar do cargo que ele tem, burlar essa imunização para proveito próprio ou proveito de alguém do seu conhecimento. Isso é um crime grave, nós temos uma legislação extremamente atuante nesse ato, as pessoas têm que denunciar, as pessoas têm que se manifestar. Aquele paciente, aquela pessoa que está sendo imunizada, ao perceber que não foi imunizada, fotografa, peça para ser imunizada e depois responsabilize aquela enfermeira, aquele enfermeiro, aquela pessoa que estava fazendo a situação errada. Chame a polícia, fotografe, mas não deixe de denunciar, porque esse é um crime extremamente cruel antes de qualquer coisa, porque você mexe com
com a crença da pessoa, que ela vai com a fé que ela vai ser imunizada, e de repente uma pessoa responsável por isso deixa de fazer. O profissional pode se negar, desculpa a interrupção, mas o profissional ele pode se negar a sair naquela imagem, não quero ser fotografado, ou não autorizo a minha imagem, ou a fotografia ela pode ser feita, não, é um ato lícito, não requer autorização. A fotografia, se a pessoa fizer a fotografia do próprio braço dela, não há o que se questionar a imagem de terceiros. Eu estou fotografando a seringa e o meu braço. Então, isso não mexe com a imagem de ninguém. Ela pode, sim, fazer sem nenhuma autorização da parte técnica, porque ela está se protegendo. Então, isso é muito, muito regular. Percebi alguma coisa de errado na hora da vacinação? Quem eu devo procurar? Quais os canais de atendimento? O que fazer? Primeira coisa, se imunize para que aquele ato seja concretizado em termos da saúde e logo em seguida chame a polícia, chame o supervisor, chame qualquer pessoa afora da esfera dessa técnica, desse técnico, para que tome as devidas providências. A polícia está atuante nesse caso, há um cerco contra esses profissionais, esses maus profissionais, então isso tem que ser realmente noticiado naquele momento. Que pena que a gente precisa ter legislação e atuação da polícia para isso, né, doutora Jaqueline? A consciência devia falar mais alto. Mas que bom que temos instrumentos, né? Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez pelas suas orientações, pela sua participação. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, muito obrigada.